As pessoas, elas utilizam narrativas sem ter condições de pensar sobre o todo daquela substância. Por exemplo, uma pessoa que não é engenheiro, ela não pode olhar para uma casa na média, né? A não ser que seja uma pessoa muito autodidata e com interesses muito particulares, ela não vai olhar para uma casa e vai começar a definir como que colocou a viga lá, o porquê, mas ela pode olhar e achar que é bonita ou é feia. Agora, ela começar a discutir sobre o que era melhor ter colocado para fazer a sustentação da casa é uma especulação de baixíssima qualidade. Eu digo isso porque eu não sou engenheiro e eu não faço a mínima ideia se esse prédio Eu sou engenheiro então, civil formado. Eu lembro. Na época eu não sei se era... Não, acho que já era formado. Você terminou quando? Pô, nem sei, velho. Eu me importo tão pouco que... Mas esse prédio aqui tá seguro, tá tudo Tá seguro, não fui eu que fiz, né? Mas olha só, uma coisa muito louca que eu tava pensando quando eu vinha para cá é o seguinte. A imagem porque, dada a seriedade desse assunto, eu me sinto muito responsável pelo que eu vou dizer aqui. Porque eu acho que são raras duas coisas coincidirem. Uma pessoa ter a oportunidade de tanta visibilidade falar sobre o álcool. E a segunda mais rara é uma pessoa que entende sobre o álcool fazer isso. Porque entender sobre o álcool não necessariamente me capacita plenamente, e eu tento chegar nessa capacitação, de poder trazer esse conhecimento que está na minha cabeça para a cabeça das outras pessoas sem parar na cortina de fumaça. Que é o quê? Vitor, você está sendo radical e moralista. Por que você está querendo tirar... Porque qual que é a narrativa? Cara, eu achei, por acaso, essa semana ainda, pensando, refletindo sobre isso, uma parada muito massa, que é o seguinte. Eu estava tentando entender o que é moralismo. Tá. Porque não é simples, cara. Eu parei para pensar, mas o que é moralista? Eu acho que não sei. Porque na história das discussões humanas sobre álcool, durante boa parte delas, as pessoas que eram contra o álcool, e não é justo dizer isso na sua maioria, mas muitas pessoas que eram contra o álcool por motivos de crenças religiosas e moralismo. O que é moralismo, cara? Não sei. O que é moralismo? Daí eu fiz um outro vídeo, um psicólogo até falou assim, Vitor, eu achei que você está sendo muito moralista naquele momento. Eu parei e pensei, o que é moralista, cara? E aí eu encontrei um livro muito interessante de um cara chamado Jonathan Haidt, que é um pesquisador só sobre a moral humana. Muito interessante o livro dele, que se chama O Perigo das Mentes Moralistas. A tradução ela não é perfeita, que é The Righteous Mind, que ele fala sobre a diferença, por que as pessoas se dividem tanto em relação, por exemplo, a opiniões. Não todas, né? Por exemplo, as pessoas não se dividem tanto em relação à opinião sobre o sabor do sorvete. Agora, as pessoas ficam muito apaixonadas quando elas começam a pensar sobre discussões, por exemplo, políticas e religiosas. Tanto que as pessoas começam a jogar argumentos que viajam. E fica uma narrativa de um lado, uma narrativa do outro, e as pessoas começam a se odiar por conta disso. Por que isso acontece? Por causa de princípios morais. Morais, que são o quê? Ter um princípio moral não necessariamente é errado. São formas que... Isso tem a ver com o temperamento de uma pessoa, respostas automáticas que ela vai ter a determinadas situações e como ela interpreta o mundo e os outros. Por exemplo, uma pessoa que ela pode ser mais conservadora ou mais liberal. Um dos grandes fatores que vai levar uma pessoa a ser assim, além do ambiente, e pesa bastante também, é o quanto essa pessoa tem um traço de temperamento. Foi traduzido mal para personalidade, mas na verdade é o traço de temperamento. De novelty seeking ou harm avoidance, que é o nome oficial, né? Mas a gente chamaria de novelty seeking, é o buscador de novidades. Por exemplo, uma pessoa ela vai ser mais aberta a novidades se ela tiver mais esse traço de temperamento de novelty seeking. E uma pessoa tende a ser mais conservadora se ela tiver mais o temperamento de harm avoidance. Quer dizer o quê? Isso é muito interessante que dá para separar. Esse cara fez um mapeamento dos princípios psicológicos que regem, por exemplo, a psicologia evolutiva, que fala sobre coisas como comportamento de grupo. Isso é muito forte, que justifica uma coisa que eu vou denunciar um pouco do meu jeito de ser, que não é necessariamente o mais habitual. Eu não torço para time de futebol nenhum. Nem eu.
Não torce. Porque eu acho ignorante. E eu descobri por quê. É? Eu sei o meu porquê. Eu acho... Cara, eu acho a mesma coisa, tipo, de quando o cara tá 100% pró-Lula ou 100% pró-Bolsonaro, assim. Eu olho pro cara e eu penso, meu Deus, ele é refém de uma narrativa de tal maneira que me perturba. E futebol, tipo, me faz pensar, tipo, cara, o cara tá tão... Quem é muito envolvidão, né? Tipo, ontem teve clássico aqui na ilha, a galera se matando, cara. Amigos saindo de grupo, discutindo. Eu fico, tipo, cara, não é possível, velho. É por isso. Só. Cara, mas isso tem tudo a ver com a moral. Tem a ver com a moral? Tem a ver com a moral. Uma teoria que ele trouxe que tem muita lógica, assim, que é a teoria das fundações morais. Tá. Tem 6 grandes necessidades humanas, vamos dizer assim, ou programações prévias que a gente já meio que vem com elas e o ambiente modula um pouco, que a gente não nasce um papel em branco, né? Uma folha em branco. Uma pessoa não é uma folha em branco. Tem uma carga genética de comportamento. Por exemplo, se você trata o seu filho... ele é uma folha em branco. Eu vou fazer o meu filho ser do jeito que eu quiser. Você vai ter muitos problemas. Você vai trazer problemas para você e para o seu filho. Uhum. Agora, se você tratar o seu filho como se ele fosse, sei lá, uma folha com um esboço. E a partir dali você pode moldar. Você não constrói tudo do zero, mas você vai moldando. Mas tem algumas coisas, por exemplo, o temperamento, que não é a personalidade toda, é uma parte da personalidade, e aí vai se moldando. E o temperamento tem a ver com esse modelo pré-programado que ele usa seis fundações morais. Um é o cuidado, o dano, que é um instinto que a gente tem de proteção a quem precisa de ajuda. Tipo, sei lá, você tem um filho, você quer proteger, ou você vê alguém numa situação muito ruim. Galera da mesma tribo, assim. Em geral, da mesma tribo, mas isso é mais universal. Tá. Porque vai ter o da mesma tribo. Isso é um pouco universal. Você vê uma pessoa que não é da sua tribo, você não se identifica com ela, nada, mas ela tá lá, sei lá, sofreu um acidente. Você, talvez tem uma chance significativa de você buscar uma ajuda, assim, tá uma emergência acontecendo. Você não vai ignorar aquilo. Né? É um drive meio humano. A outra é equidade e trapaça.